Sempre que uma nova geração de um veículo chega, enquanto o atual ainda é líder de mercado, todo mundo fica preocupado. Os atuais clientes se preocupam se o novo carro vai perder a essência ou se ele vai ficar muito caro. O próprio fabricante se preocupa se não vai decepcionar esse perfil de cliente e com isso perder vendas e quem sabe até a liderança. E os concorrentes também ficam preocupados, porque se o atual já é líder e o novo for melhor, a distância tende a crescer ainda mais. Foi assim quando chegou a nova geração do Corolla, foi assim quando chegou a nova geração do Onix e não teria como ser diferente com a chegada da nova Strada, que no fim do ano passado fechou com 60% de market share na sua categoria, praticamente um monopólio, vendendo mais do que suas duas principais concorrentes somadas. Agora, a história inteira da Strada foi baseada na imagem de um veículo robusto, confiável e barato de manter. Só que a nova chegada de uma geração frequentemente traz tecnologias que batem de frente com esses conceitos de um veículo mais conservador. E agora? Será que a nova Strada ainda é a Strada? Será que ela consegue manter os predicados que fizeram seu nome como um veículo de serviço nos seus 22 anos de história? Ou será que ela ficou mais Nutella e menos utilitária? Isso é o que a gente vai descobrir a partir de agora, aqui no Autoline. Eu acho que essa altura do campeonato todo mundo já viu que a nova Strada chegou aí com algumas versões novas, configuração nova de carroceria, né? Cabine dupla com 4 portas, 5 passageiros. Mas o veículo que vai responder se a Strada ainda é mesmo uma Strada está na outra ponta. Esse carro aqui, Endurance Plus, que seria aí o equivalente a uma cabine estendida, mas muito mais para uma cabine simples mesmo, que é um veículo de serviço, né? A Endurance não tem para-choques pintados, calotas, bem básico aí na parte de equipamentos, como a gente vai ver daqui a pouco. Enfim, o equivalente aí a Hardworking. Aliás, da Hardworking, ela tem exatamente o mesmo preço, R$ 63.590. A antiga Strada Hardworking vai ser a única que vai continuar em produção da geração anterior, agora com desconto de R$ 2.000. De forma geral, a nova Strada está encaixada exatamente no mesmo amplitude de valores da geração anterior. Então, por exemplo, se a gente pegar em janeiro, a Adventure cabine dupla estava aí R$ 79.990, que é o mesmo preço da nova topo de linha, que seria a Vulcano cabine dupla. Então, está trabalhando literalmente aí na mesma faixa de preço da ponta à outra. Você consegue financiar tanto a nova Strada quanto a geração anterior de forma bem rápida, fácil e com boas condições de financiamento pelo Bradesco Financiamentos. É só você ir em autoline.com.br, lá em cima tem um link simular financiamento, escolhe a quantidade de parcelas, preenche alguns dados bem básicos que você já vai ter as melhores condições para você. Enquanto você está lá no Autoline, também vale a pena você procurar pelas picapes seminovas, porque mais ou menos pela faixa de preço dessa picape, até uns 70 e poucos mil reais, você consegue comprar aí algumas picapes seminovas com chassi, exemplo, Amarok cabine simples, S10, L200, então pode ser bem interessante, é só você ir lá no autoline.com.br e selecionar o ícone de picapes e fazer o filtro ali de preço. Na parte de equipamentos de série, esse veículo aqui segue exatamente a mesma filosofia da antiga Hardworking, ou seja, vem bem básica mesmo, só com o essencial. Então vem de série com ar-condicionado, direção hidráulica, os obrigatórios ABS, duplo airbag e computador de bordo. Basicamente é isso. Só que nessa nova geração tem alguns equipamentos de série adicionais aí que são importantes, como por exemplo controle de tração e estabilidade, vem com assistente de partida em rampas e uma coisa que pode ser útil aí no campo que é o e-locker, né? Um sistema de bloqueio diferencial eletrônico, então diferente, né, do antigo locker. Basicamente quando uma roda começar a distracionar, o sistema vai pinçar o freio naquela roda, o que automaticamente, por pura física, transfere o torque para outra roda que vai estar com mais carga. Então pode te ajudar aí a sair de alguma encrenca. Lembrando que esse veículo aqui não tem pneus ATR, né? Então dependendo do uso que você for utilizar, envolver um pouquinho mais de barro, considere aí a troca por um jogo de pneus ATR. Agora vamos aí à lista dos pacotes de opcionais. Vocês vão ver aí quem é familiar aí com a antiga Hardworking, que tem uma certa similaridade, mas tem alguns equipamentos a mais. São basicamente 3 pacotes. A Endurance você pode escolher com o Pack Worker de R$ 2.500, que vai incluir alarme, travas e vidros elétricos, brake light, fechadura elétrica na caçamba, comando elétrico na tampa do combustível e o banco do motorista ganha ajuste de altura.
Por R$ 1.500 você pode adicionar o pack áudio, que vai incluir um rádio básico, né, com USB e o volante multifuncional. Agora, se você quiser algo um pouco mais sofisticado, você troca o pack áudio pelo pack tech de R$ 3.490, que aí vai incluir a central multimídia Uconnect com tela de 7 polegadas, display digital, né, de 3,5 polegadas no painel de instrumentos, 2 portas USB, volante multifuncional revestido parcialmente em couro sintético, câmera de ré e sensor de estacionamento atrás. Em resumo, você consegue deixar essa picape aqui equipada com alguns equipamentos que a Hardworking simplesmente não tinha, como por exemplo, banco com ajuste de altura, central multimídia e câmera de ré. Mas a verdade é que se você for empetecar muito a Endurance com equipamentos, é melhor você pegar a Freedom, que custa R$ 6.000 a mais, mas já vem com alguns luxos adicionais, como por exemplo o para-choque dianteiro pintado já na cor do veículo, rodas de liga leve, capota marítima, que é um acessório de R$ 800 que não está incluso aqui na Endurance, e também as calotas, inclusive na Endurance você paga R$ 150. Já a Freedom já vem com rodas de liga. Só que a grande diferença aí da Freedom é o motor 1.3 Firefly, né? Que aí já vem com os seus 109 cavalos, é o mesmo motor do Argo. Lembrando que essa daqui, a Endurance, vem com o motor da antiga Strada Hardworking. Vou mostrar para vocês então, afinal, o que mudou na nova Strada, começando pelo que interessa, né? A caçamba. Aliás, no momento da abertura aqui você já vê uma baita diferença. A gente tem um sistema de mola aqui que reduziu em 60% o esforço, muito mais fácil para você abrir. Aqui você tem um suporte de 400 kg, tá? Essa aqui é a capacidade estática da tampa, então dá para subir uma moto aqui com bastante tranquilidade. E a caçamba teve um bom ganho dimensional, então ganhou 2 centímetros de altura, agora a gente tem 60 centímetros de altura. 1,71 m de comprimento, então a gente tem 3 centímetros a mais de comprimento e 1.059 milímetros aqui no entre-torres, então cabe bastante coisa. Aqui a gente está falando agora de 1.354 litros com 720 quilos de capacidade, então teve um ganho aí de 134 litros e 15 quilos a mais de capacidade. Em resumo, essa daqui é a picape monobloco com a maior caçamba do Brasil. Você está vendo aí na tela a referência das principais concorrentes. A mais próxima seria a Montana, né? Mas ela suporta 211 litros a menos em termos de volume, mas por outro lado ela consegue carregar 15 quilos a mais, né? Em termos de conceito, ela é bem parecida aqui com a Strada antiga, né? Então já vem revestida, já vem com proteção, a gente tem esses ganchos de amarração aqui na lateral, tem os ganchos aqui de metal na parte inferior, desculpem, iluminação aqui para caçamba, proteção aqui em relação ao habitáculo e esse pequeno rack aqui que ajuda aí também como suporte de amarração. Na suspensão traseira a Fiat não inventou muita moda não, eles sabem que o que fez o histórico de robustez e confiabilidade da Strada antiga era a suspensão traseira, parte-chave disso aí, então eles foram para o mesmo caminho, o mesmo conceito. Então a gente tem aqui um eixo rígido traseiro em forma de ômega e feixes de mola semi-elípticos, né? E para pegar aí um componente mais do que testado em termos de durabilidade e capacidade de carga, eles pegaram exatamente os componentes do Forgão Fiorino, que também emprestou aí a base do assoalho, que recebeu alguns reforços adicionais, e as caixas de roda traseiras. A suspensão dianteira desse veículo é derivada do projeto do Argo, mas tem braços de suspensão e o quadro também mais reforçado, mais robustos. E enquanto a gente está na lateral aqui, vale notar duas coisas interessantes. As rodas agora são aro 15, mesmo nessas de ferro, né? Então pneu 195/65, como eu falei no começo do vídeo, pneu de asfalto, dependendo do uso que você for fazer, considere pneus ATR. E o outro ponto muito interessante é o quanto que esse veículo ganhou de vão livre. Agora a gente está falando de 208 milímetros contra 170 da geração anterior, então quase 4 centímetros a mais. Realmente fica muito bom para você andar em terrenos acidentados, atropelar lombadas de forma despreocupada, enfim. O ângulo de entrada e saída também melhorou, 24 graus na frente e 28 aqui atrás. Quando você para lado a lado a estrada nova e antiga, fica muito claro que essa daqui ganhou muito mais porte, né? A gente está falando de 7 centímetros a mais de largura, 4 centímetros a mais de comprimento, entre eixos também cresceu em 2 centímetros e 1,8 centímetros a mais de altura. Agora, quer saber o mais interessante? Perdeu 35 quilos em relação à geração anterior. E como é que isso acontece? Graças à plataforma mais moderna, né? Com o uso aí de aços de alta e ultra alta resistência a rodo. De fato, 90% do pavimento, né, que seria o assoalho e parte aqui da estrutura frontal, é feita de aços de alta e ultra alta resistência. Longarinas, por exemplo, são feitas de aço de ultra alta resistência estampados a quente.
Esses materiais permitem que a chapa seja mais fina sem você perder em termos de resistência. Então com isso aí a gente tem um veículo que é maior e mais leve, né? O que foi até fácil, vamos dizer assim, porque a Strada anterior era baseada na plataforma do Palio, que foi lançado em 96, então quase um quarto de século. Realmente era um veículo muito defasado em termos de tecnologia, de metalurgia e projeto. Outro ponto importante é que essa plataforma ganhou 10% de rigidez e torção em relação à Strada antiga, mesmo com entre-eixos mais longos. Essas evoluções aí na parte de projeto, de solda, de uso de cola industrial, dentre outros recursos, né? Essa plataforma aqui a Fiat trata como nova, né? Ela chama de MPP. Na verdade, ela é derivada da estrutura do novo Uno, né? Já é um projeto bem mais moderno do que do Palio, no qual a Strada antiga era baseada. Então, por exemplo, a parte da coluna A, inclusive o para-brisa, são diretamente do Uno. Essa seção central aqui, né, o habitáculo até a coluna B, veio do Mobi. E como a gente falou, a porção traseira aqui é praticamente toda da Fiorino, com alguns reforços adicionais na parte da estrutura. Na parte de design, as inspirações são muito óbvias, especialmente na parte da traseira. Eles beberam muito da água da Toro, né? Embora aí a tampa tenha um sistema de abertura tradicional, em vez daquele bipartido da Toro. Formato dos paralamas também baseado na Toro, né? E a dianteira já tem aí um Family Face aí que vem diretamente aí desse novo estilo que está presente, por exemplo, no Argo e no Mobi. Aliás, muita gente se incomoda aí com a semelhança com a dianteira do Mobi. Pessoalmente, vendo o veículo, tem um porte bem diferente, então eu não me incomodei muito com isso aí, não. Agora tem gente que não gostou dessa semelhança. Agora, por outro lado, o que me incomodou do Mobi é a porta dianteira, que é exatamente a mesma peça, né? Na versão cabine simples, fica um pouco esquisito, essa porta fica um pouco curta demais em relação ao resto do veículo, né? E outro ponto que é um pouco controverso é em relação ao para-choque dianteiro sem pintura, que é muito interessante no veículo de serviço, mas a antiga Strada Hardworking você tinha um design mais antigo, né? Então era mais coeso o design do para-choque sem pintura. Aqui a gente tem um design mais moderno, né? Com para-choque que já tem continuidade no paralama, então cria esse contraste muito esquisito. Nessa cor cinza Silverstone, talvez você não esteja percebendo muito, mas se você pegar uma Strada branca, você vai ver como fica esquisito esse contraste aqui. Sob o capô, a Strada Endurance, ou seja, a versão de entrada que é essa daqui, tem o mesmo motor da Hardworking, né? 1.4 Fire Evo, 88 cavalos e 12,5 kgfm de torque usando etanol, né? Eu digo da Endurance porque a versão imediatamente acima, que é a Freedom, que inclusive tem a opção de cabine simples, aquele veículo de R$6.000 mais ou menos a mais que eu comentei há pouco, ele já traz o motor Firefly 1.3, bem mais moderno, né? O motor do Argo com 109 cavalos. Então, dependendo do serviço que você for fazer, pode até ser uma opção mais interessante. Agora, por outro lado, você tem um motor antigo para um veículo de serviço, isso tem algumas vantagens, né? Você não tem um veículo, vamos dizer assim, tão potente e nem tão econômico, mas você tem um motor que foi desenvolvido durante 10 anos ininterruptos, diversas aplicações. Então, é um motor barato de manter e muito confiável em termos de longo prazo. Aliás, vale lembrar que o motor 1.4 Fire, ou seja, o não Evo, foi lançado em 2005, então esse motor realmente tem muita história para contar. Aqui dentro, a nova Strada preservou o conceito da antiga Hardworking, então a gente tem um interior todo preto, todo em plástico, né? Mas a gente teve uma evolução aí de qualidade percebida, né? Afinal, também a Strada tinha aí um conceito de veículos dos anos 90, então essa repaginada aqui realmente deu uma qualidade de vida muito melhor, mesmo seguindo aí o mesmo conceito. Aqui a gente tem diversos componentes que vieram do Uno, como por exemplo o quadro de instrumentos, o centro do volante, os raios, a manopla e a alavanca aqui de câmbio, a base do painel, né? Mas basicamente o resto é exclusivo aqui da Strada, né? Então, como eu falei, você tem uma qualidade percebida melhor aqui, né? A ergonomia também é melhor, né? Não chega a ser excelente porque a gente tem algumas limitações, como por exemplo o ajuste aqui da coluna de direção não é telescópico, você ajusta só a altura, né? E mesmo os bancos que originalmente não tem ajuste de altura, né? Nesse pacote opcional aqui Worker você tem um ajuste, só que é um ajuste muito limitado, então mesmo o mais baixo ainda é um pouquinho alto. Então se você é um cara muito alto, vale a pena você dar uma avaliada aí no veículo, ou se você é um cara muito largo também, com mais de 100 kg, talvez você ache esses bancos aqui um pouquinho estreitos, né? Eu tô bem encaixado aqui, mas eu fiquei com a impressão aqui que a Strada não é um veículo para caras muito grandes, embora ela tenha crescido bem em termos de dimensões, né? Mas a ergonomia de direção tá bem correta, considerando aí essas limitações que eu comentei, né? Então tá um veículo bem agradável aí de dirigir. Aqui no centro do painel a gente tem um mostrador digital, né? Você consegue
consegue acessar algumas informações, como por exemplo a parte de computador de bordo, né, ver aí a autonomia, o consumo, e mesmo você consegue algumas informações adicionais aqui, como por exemplo a temperatura do motor, né, no mostrador digital, que não vai te dar a temperatura exata, mas é uma forma de pelo menos você saber se o motor está frio ou não, né, lembrando que a Strada antiga tinha um ponteiro analógico para mostrar isso, e mesmo horas de serviço do motor você consegue identificar aqui, né. Outra novidade, mas essa não vale tanto para essa versão Endurance, é essa questão aqui do sistema multimídia, porque isso aqui é um opcional, mas como eu falei, é um opcional meio caro, então acho que não faz muito sentido para essa versão, mas já que a gente está falando da nova Strada e esse carro está equipado, né, vale a pena a gente comentar. Uma coisa que é muito interessante aqui desse sistema é que ele permite a conexão aí via Android Auto ou Apple CarPlay sem você precisar espetar o cabo, né? Então ela acontece via Bluetooth, então é bem prático, né? Às vezes você esquece o cabo aí em casa ou no trabalho e você consegue conectar de qualquer forma, né? Aliás, permite você parear aqui dois celulares aí simultaneamente via Bluetooth, então é bem interessante. Tela de 7 polegadas, então está num tamanho bem razoável, o hardware é razoavelmente rápido, a tela tem uma resolução boa, então é um sistema bem interessante, mas isso aqui seria mais para quem está procurando uma estrada topo de linha. Por fim, aqui atrás a gente tem um espaço adicional aqui de carga, cabe algumas mochilas, um equipamento aí que você esteja trazendo, né? 151 litros, bem interessante, né? Se eu não me engano, a Strada Hardworking tinha um step aqui que consumia uma boa parte desse espaço, agora o step está embaixo do assoalho, então você ganhou um espaço aqui para você conseguir adicionar aí alguns equipamentos que não podem ser molhados aí, né? Mas chega de blá blá blá, né? Vamos ver então agora como é que é a estrada na prática, começando aqui com uma estradinha de terra aí, vamos dirigir aí judiando um pouquinho do veículo. Então vamos começar com fora de estrada leve, mas para ver aí questão de comportamento de suspensão, fim de curso, enfim, vamos andar de forma pouco cuidadosa com o veículo, porque essa é uma condição muito frequente que esse tipo de veículo encontra, né? Essa diferença de 4 centímetros a mais de altura realmente faz uma baita diferença. Olha a qualidade do chão que a gente está pegando. Eu tô indo como se não tivesse nada e realmente nenhuma batida de fim de curso. Impressionante, muito legal mesmo, comportamento, dirigir de forma desnecessária eu diria, e foi de forma super tranquila. Agora eu vou seguir e subir o mesmo percurso para ver só uma questão de limitação de tração, né, desses pneus. E novamente vamos lá, enfrentar esse bicho castigado. Agora a gente encontrou o batente, mas não bateu seco, então foi bem interessante o comportamento de suspensão. Olha, nessa parte aqui já era de se esperar, né? Com o dimensionamento de projeto e esse ganho de altura, realmente dá para andar de forma completamente despreocupada aí na estrada, aí, caminho de sítio e coisa do tipo, sem se preocupar. O veículo ficou parrudo mesmo, né? Dá para sentir que a suspensão está lidando bem com esse excesso de carga, com essas pancadas, então bem interessante mesmo. É lógico que mesmo considerando um veículo de serviço, isso que a gente acabou de fazer não é um uso muito comum para a estrada, mas acontece especialmente na versão Hardworking, nessa Endurance aqui, né? E foi interessante para ver aí o comportamento de suspensão, porque a altura tá muito óbvio que tem, né? Um veículo muito alto mesmo, né? 4 centímetros quase mais alto do que a geração anterior, mas eu queria ver realmente o comportamento de suspensão, como que ele se comportava, né? Especialmente nessas batidas mais secas, perto de fim de curso, e foi muito legal, porque na cidade a gente já tinha percebido isso, já adiantando um comentário aqui, que o trabalho de ajuste de suspensão ficou muito bacana, porque é lógico que toda picape, especialmente com a caçamba vazia, a carga da mola faz ela absorver um pouquinho mais curto, né? Mas ela não fica saltitando, então eu não vou dizer que é quase como um carro, mas de fato das picapes que eu dirigi recentemente, especialmente de carroceria monobloco, te falo que essa foi a melhor. O trabalho foi muito bem feito mesmo na calibragem de suspensão, e esse curso de suspensão a mais é muito útil. E fora essa questão também de obstáculos, né, de você poder, enfim, passar aí por algum tipo de valeta ou coisas que às vezes tem, né, terreno cede ali às vezes, né, um caminho da fazenda, então você ter essa altura a mais ajuda bastante. E foi bacana para ver aí que o bicho aguenta o tranco mesmo, né. Eu acho que
já sabendo que eles partiram da base, né, do Fiorino, mais que testado aí por tanto tempo, já era meio óbvio, né, mas é sempre bacana a gente validar isso aí. Bom, então vamos ver como é que a estrada se comporta na estrada, né? Primeira marcha, 88 cavalos, vamos ver a saúde desses caras. Uma coisa interessante é um motor que gira bastante, né? 6.500 RPM e tem um ronco bonito, mas não acelera muita coisa, né? Meio efeito pé de pano do pica-pau, lembra ele? E o pica-pau achando que ele tá correndo, ele não tá indo muito, né? Você que quer um veículo um pouco mais disposto, deve procurar aí a versão Firefly, né? Mas esse motor aqui funciona bem para aplicação, lógico, a gente está de caçamba vazia, né? Mas certamente uma característica vai ficar da estrada antiga, que é o seguinte: é um motor que tem uma disposição maior em rotações maiores, mais altas, né? Então de 4.000 RPM para cima é que você vai sentir realmente ele vindo com tudo, né? E isso não é exatamente o que você quer num veículo de serviço, né? Então vale você ficar atento a isso, né? Mas ele vai fazer o serviço, como a estrada sempre fez, né? Então agora você tem uma opção a mais aí, né? Com 109 cavalos para você que quer aí uma disposição maior, ou você que lida aí com carga pesada por mais tempo, aí pega muita serra, né? Muita subida, aí pode ser uma opção interessante para você, né? Agora, uma coisa que eu não esperava, o balanço dinâmico dessa picape tá errado, tá fazendo curva demais para uma picape, e a caixa de direção é rápida também, ou seja, você vira pouco para ela apontar. Isso é muito curioso. A gente já tinha visto isso com veículos como o T-Cross, é uma coisa engraçada, né? Porque é a modernização das plataformas que ficam cada vez mais leves, cada vez mais rígidas, a suspensão trabalha cada vez melhor, e aí você pega um time de engenharia bem capaz e o resultado é esse: você tem um veículo dinamicamente muito bom. E você não espera isso de uma picape, né? Eu dei detalhe que também ela é bem larguinha, né? 7 centímetros mais larga do que a geração anterior, né? Então, obviamente não é isso que você vai fazer com um veículo desse tipo, mas fique sabendo aí que a estrada é boa de curva. Então, é um veículo seguro aí para você, enfim, fazer viagens noturnas, aí pegar trechos de serra. Tá sempre na mão e tem bastante aderência sobrando, né? Então, muito bom, muito bacana. Eu tinha falado para vocês, né? O carro não anda tanto, 0 a 100 no etanol declarado aí, se não me engano, é 12,3 segundos. Mundo real talvez seja aí mais perto aí dos 13 segundos, aí um pouco mais próximo dos 14 talvez. E o consumo também deu uma melhorada, aliás, né? Porque o veículo ficou mais leve, ficou mais eficaz. Então o consumo médio com etanol, ou seja, combinado de cidade e estrada dividido por 2, é de 8,55 km por litro contra 7,9 da geração anterior. Ou seja, não é uma média fabulosa, mas melhorou. Então esse é um ponto aí de destaque que acho que vale a pena a gente apontar. Resposta de freios muito boa. De verdade, como veículo mesmo, tá bem interessante, assim. Tem essa questão da suspensão traseira que é um pouco mais firme, mas ela não bate seco, ela não dá aquela chicotada de volta, então não fica cabritando, sabe? Mesmo vazia. Então, os caras conseguiram achar aí um balanço aí na equação veicular que ficou muito, muito bom mesmo, né? Acho que o calcanharzinho de Aquiles aí, essa questão aí de falta de torque em baixa, né? Motor de concepção mais antiga. O trambulador aqui do câmbio também, né, é o modelo antigo, então você sente a idade do projeto aqui na alavanca de câmbio, né? Então é um curso um pouco longo, tem uma precisão que poderia ser melhor. E tem um detalhe aqui que esse me incomoda um pouco, que é de ergonomia. A alavanca para a altura do veículo, onde a gente está aqui, o ponto H, né, o ponto aqui do assento, está um pouco baixa demais. Então eu que já sou um pouquinho mais alto, né, tenho 1,82 m, eu tenho que dar uma procurada aqui para baixo, especialmente para marchas longas como a quinta, né? Então o ideal seria que fosse assim, coisa de 4 dedos mais alto, sabe? Mas se essa alavanca fosse mais comprida, nesse sentido, o engate também ia ficar mais longo, né? Então eles acharam aqui um compromisso onde você consegue operar bem a alavanca, mas para ficar aquela coisa realmente perfeitamente natural, seria legal se ela tivesse aí um pouquinho mais de alavanca aqui para cima, né? Mas de resto, esse veículo aqui, especificamente a Endurance, tem direção hidráulica, tá? Não é o sistema de direção elétrica que você vai encontrar aí
nas versões com motor Firefly, né? Por exemplo a Freedom e a Vulcano. Eu tenho um pouco de sensações mistas, porque a direção hidráulica ela é muito mais comunicativa para a mão de quem está dirigindo. Então, para quem gosta de dirigir, é mais legal a hidráulica, mas ela é menos eficaz, né? Ela rouba aí um pouco de potência do motor, aumenta um pouco o consumo. Então, para um veículo de uso, de fato, a elétrica seria uma opção mais interessante, que é o que você vai encontrar aí da Freedom para cima, né? Mas eu acho que assim, o resumo é que o que você tem aqui, pagando aí esses 63 mil reais mais ou menos, aí, preço pessoa física, né? É um veículo que é melhor que a Strada Hardworking em tudo. É o mesmo preço, é o mesmo motor, a gente tem uma suspensão com o mesmo grau de confiabilidade, né? Veio tudo ali da Fiorino na parte traseira, na parte dianteira a suspensão do Argo aí reforçada. Ficou maior, caçamba cresceu, capacidade de carga cresceu, ganhou recurso de segurança, ganhou controle de tração e estabilidade, esse e-locker que ajuda muito você a sair de uma roubadinha, sabe? Às vezes um cascalho, uma terra meio molhada, aí uma rampa, né? Você está com muita carga numa subida um pouquinho mais íngreme. Isso faz uma ajuda do caramba. Isso aqui nesse veículo com pneu asfalto. Se você colocar um pneu ATR, mais esse sistema e-locker que ele já tem, você tem um veículo que te garante muito bem aí de enrascadas aí no caminho de fazenda ou algo do tipo, né? Então é difícil a gente encontrar um ponto fraco em relação a hardworking para poder fazer uma balança negativa, né? Vai ser tudo muito pessoal. Olha, gostava mais do design da geração antiga, que era um pouquinho mais esportiva, essa aqui ficou um pouco mais inchada, a porta pequena, para-choque preto ficou estranho nessa geração. Talvez coisas nesse sentido, mas em termos veiculares, assim, tudo que ela está fazendo melhor. E em termos de confiabilidade, a base mecânica é a mesma, ela ficou mais leve e maior, então é difícil não ficar nos elogios aqui para a estrada, né? Então ficou um veículo bem interessante mesmo. Gostei especialmente aí do trabalho de calibragem de suspensão e direção, mas parabéns aí para o time que trabalhou nisso aí, porque ficou muito legal mesmo. Então é isso aí, pessoal. Estrada acho que está aprovadaça. Eu acho que ela segue com os mesmos predicados da geração anterior, que eram importantes, então acho que a resposta está aí, né? A nova Estrada sim é uma estrada ainda e ficou melhor no que ela se propõe a fazer, ainda mais com esse ganho de altura, né? Ficou mais versátil. Então não tem muito o que dizer, pessoal, realmente ficou um veículo bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa avaliação, que tenha sido útil. E não esqueça, se você ainda não é assinante do canal da Autoline, assine e confira lá em autoline.com.br. Tem muita oferta de picape, tanto novas quanto seminovas. Certo, pessoal? Então, nos vemos na próxima aí. Valeu!